Neste tópico, vamos falar um pouco sobre o FreeRTOS e, em futuros, vamos ver como podemos acrescentar esse sistema operacional em projetos de sistemas embarcados usando o Arduino. Devido às características do sistema operacional FreeRTOS, podemos considerar ele como sendo um sistema operacional do tipo Hard Real Time. Sistemas operacionais do tipo Hard Real Time são aqueles sistemas operacionais que limitam o tempo de operação de cada tarefa. Isso significa que podemos usar esse sistema embarcado em operações em que as tarefas devem ser realizadas dentro de um intervalo de tempo bem definido. O FreeRTOS é muito versátil. Além de permitir criarmos sistemas operacionais do tipo Hard Real Time, podemos facilmente alterar suas configurações para gerar sistemas operacionais do tipo Soft Real Time. A escolha na hora de especificar se vai ser Hard Real Time ou Soft Real Time está relacionado com a aplicação do nosso sistema embarcado. Caso as tarefas que o sistema embarcado precisa realizar devam ser feitas dentro de um prazo limite de tempo, precisamos de um sistema operacional do tipo Hard Real Time. Caso as atividades que o sistema embarcado precisa executar possam suportar um certo atraso, então podemos utilizar um sistema operacional do tipo Soft Real Time. No caso de sistemas operacionais do tipo Hard Real Time, precisa haver um elemento que irá verificar o intervalo de tempo para a execução das tarefas. Este elemento é o Tick Timer. O Tick Timer, juntamente com o agendador de tarefas, consegue organizar todo o processo de operações que o sistema embarcado deverá realizar para atender às necessidades do projeto. O Tick Timer do FreeRTOS é baseado nos temporizadores que os microprocessadores possuem. No caso do Arduino Uno, o Atmega 328P, que é o seu microprocessador, possui três temporizadores: o Timer 0, de 8 bits, o Timer 2, de 8 bits, e o Timer 1, de 16 bits. Todos esses temporizadores podem ser utilizados para gerar o Tick Timer para o FreeRTOS operar de forma adequada. Uma observação importante é que, além do tamanho dos temporizadores, temos também os pré-scales. Os pré-scale definem quantos push clock o microprocessador deve receber até que ele incremente uma unidade no seu temporizador. Assim, o tamanho do temporizador e a escolha do pré-scale definem o intervalo de tempo que o Tick Timer do FreeRTOS vai ter. Em alguns casos especiais, o Watchdog Timer também pode ser utilizado para gerar o Tick Timer. No caso do Atmega 328P, que é o microprocessador do Arduino Uno, o Watchdog Timer gera interrupções, e dessa forma podemos utilizar o Watchdog Timer para gerar os instantes de tempo do Tick Timer do FreeRTOS. A cada instante de Tick Timer, o agendador de tarefas entra em execução. A sua função é escolher qual é a próxima tarefa que deve ser executada. Vamos verificar agora um exemplo de funcionamento do FreeRTOS. Vamos supor que o nosso sistema embarcado precisa executar três tarefas. A tarefa A, representada pela cor azul, que tem prioridade 0. A tarefa B, representada pela cor verde, que tem prioridade 3. E a tarefa C, representada pelo marrom, que tem prioridade 3, assim como a tarefa B. Para que possamos visualizar o funcionamento, vamos criar então uma escala de prioridades. Essa escala vai de 0 até n, em que n é um valor que podemos configurar no FreeRTOS como sendo a nossa maior prioridade. Observe aqui que o kernel sempre vai ter uma prioridade superior à prioridade n. Vamos criar também uma escala de tempo, para que nós podemos organizar a execução de cada tarefa. Conforme vimos, o FreeRTOS funciona através de intervalos de tempo que chamamos de tick. Podemos visualizá-lo dividindo o tempo em intervalos iguais. Cada intervalo tem o tamanho de um tick. No início do intervalo de tempo é executado o kernel. A função do kernel agora é analisar qual tarefa deve ser executada dentro desse intervalo de tempo. Vamos supor, para o nosso exemplo, que a tarefa que deva ser executada é a tarefa A. Veja então que o kernel aponta para a tarefa A e ela começa a ser executada. Neste exemplo, podemos verificar que a tarefa A não terminou de executar, e ela teve que ser interrompida uma vez que o intervalo de tempo de execução terminou. Ocorrido o estouro do tick, o kernel volta novamente a ser executado.
Novamente, o kernel avalia qual tarefa deve ser executada. Como ele verificou que a tarefa A não terminou e as outras tarefas não precisam de ser executadas neste momento, ele retorna a executar a tarefa A. Finalizada a execução da tarefa A, o FreeRTOS aguarda até o próximo estouro de tique. Ocorrido o estouro de tique, o kernel é novamente executado. Neste caso, o kernel avaliou que as tarefas B e C devem ser executadas. Verifique que a tarefa B e C ambas possuem prioridade 3, ou seja, ambas possuem a mesma prioridade. Nesse caso, o FreeRTOS irá escolher uma das tarefas para execução. Vamos supor que neste exemplo foi escolhida a tarefa B. Vejam então que o kernel aponta para a tarefa B, que é executada até o fim do estouro de tique. Finalizado o tempo de execução, a tarefa B deve ser interrompida. Novamente, o kernel volta a executar e verifica que tanto a tarefa B quanto a tarefa C precisam ser executadas. A tarefa B não terminou sua execução e a tarefa C não iniciou. Neste caso, o FreeRTOS vai intercalar a execução das tarefas, conhecido em inglês como round robin. Neste caso, a tarefa B permanecerá interrompida e iniciará a execução da tarefa C. Finalizado o tempo de tique, o kernel assume novamente o controle e irá verificar quais as tarefas devem ser executadas. Neste exemplo, ele verifica que tanto a tarefa B quanto a tarefa C ainda não terminaram sua execução e ambas possuem a mesma prioridade. Como a última tarefa a ser executada foi a tarefa C, ele vai agora então executar a tarefa B. Neste nosso exemplo, a tarefa B conseguiu ser terminada dentro desse intervalo de tempo. Finalizando o estouro de tique, o kernel assume novamente e irá verificar qual tarefa deve ser executada. Neste caso, ele verifica que apenas a tarefa C precisa ser executada e ela foi interrompida no meio do caminho. Dessa forma, o kernel aponta para a execução da tarefa C. Neste nosso exemplo, podemos verificar que a tarefa C conseguiu finalizar sua execução. Neste gráfico, podemos ter uma ideia do funcionamento do FreeRTOS. Conforme indicado, a cada estouro de tique, o kernel assume o comando do microprocessador para escolher qual tarefa deve ser executada. A execução da tarefa está baseada na ordem de prioridade das tarefas e também nas tarefas que foram interrompidas. Neste exemplo, podemos visualizar que a tarefa A conseguiu ser executada completamente antes da tarefa B e C iniciarem suas execuções. Isso porque a tarefa A conseguiu terminar antes da necessidade de execução das tarefas B e C. Caso o kernel tenha identificado que as tarefas B e C devam executar enquanto a tarefa A estiver interrompida, teremos um outro resultado. Vejam aqui que a tarefa A deve esperar a execução da tarefa B e C serem concluídas. Isso porque a tarefa A tem a menor prioridade entre as tarefas.